Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães Oliveira e vou tratar mais uma vez do caso Decotelli e vou fazer algumas considerações que eu quero restabelecer a verdade, dizer exatamente o que aconteceu. Eu coloquei aqui o título: se o professor Decotelli não for professor da veneranda Fundação Getúlio Vargas, como ela diz, os cursos MBA dela são feitos. Simplesmente isso. Então eu vou mostrar a vocês por quê. Eu trabalhei como coordenador de curso da pós-graduação MBA em Fundação Getúlio Vargas de 1993 até o final de 99. Portanto, quase 10 anos. Criei um modelo original, fazendo vários convênios com instituições de ensino nas principais cidades do Brasil, com o objetivo de distribuir os cursos e que eles fossem administrados e executados por esses convênios, por esses conveniados. Na realidade, é o seguinte: naquela época não existia isso. O IBMEC, por exemplo, tinha uma filial em Belo Horizonte, e quem tomava conta da filial era o próprio IBMEC. A Fundação Getúlio Vargas tinha filiais lá no Sul, e quem tomava conta era a própria Fundação Getúlio Vargas. E o meu esquema foi diferente. Eu busquei instituições de ensino, não é? Ou empresas profissionais que tivessem experiência em educação, dando cursos, e fiz convênio com ela para que elas vendessem os cursos da Fundação Getúlio Vargas. Foi isso que eu fiz, e esse modelo é o modelo original e foi o modelo que funcionou dentro da Fundação Getúlio Vargas. E funcionava da seguinte maneira: eu, como coordenador, representava a Fundação Getúlio Vargas, elaborava os cursos de pós-graduação, definindo as disciplinas, escrevendo as respectivas ementas e escolhia os professores considerados os melhores para as respectivas disciplinas. Evidentemente eu não trabalhava sozinho. Se eu estivesse fazendo um curso de contabilidade, por exemplo, eu podia, porque eu tinha bastante experiência como profissional na área de contabilidade, embora não seja contador. Eu sou um expert em contabilidade, porque conheço profundamente contabilidade, mas não sou contador. Já trabalhei toda a minha vida na área contábil, como controller, como diretor financeiro, como gerente de orçamento, enfim, tudo voltado para a área de contabilidade. E com isso adquiri uma experiência muito grande que eu poderia fazer qualquer curso de contabilidade. Muito bem. Mas, por exemplo, se alguém me pedir um curso de marketing, que isso muitas vezes o conveniado de Belo Horizonte dizia assim: eu queria um curso de marketing, o pessoal está pedindo. Eu chamava os professores de marketing, que em princípio eu colocaria para dar aula, e juntamente com eles, alguns deles, 2 ou 3, e começava a montar um curso de marketing. Quando ele estivesse pronto, a gente mandava para o conveniado que ele vendesse lá, tá certo? Era assim que funcionava a Fundação Getúlio Vargas. Terminada a nossa parte, enviávamos o curso para ser vendido, administrado e executado pelo conveniado interessado. Então nós temos duas partes. Uma parte da fundação. A fundação era responsável pelo curso, responsável pelos professores, pelas emendas, enfim, pela parte técnica e científica do curso era de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas, e eu era o representante da fundação como coordenador desses cursos todos. E o conveniado era responsável pela administração, por anunciar o curso, vender o curso, executar o curso, pagar os professores, pagar a hospedagem, enfim, toda a parte administrativa do curso era executada pelo conveniado. A fundação não se envolvia nisso, e eu não me envolvia nisso, tá certo? Muito bem. Esses cursos fizeram enorme sucesso. Chegou ao ponto do Dr. Hernandes Galveias, né, que já foi ministro da Fazenda, ele, num prefácio que ele escreveu num livro meu, ele citou que o curso de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, dirigido por mim na Fundação Getúlio Vargas, foi o maior curso do Brasil. O maior curso do Brasil, que é enorme mesmo. Vocês vão ver. Né? E a direção da FGV não demonstrava o maior interesse, o menor interesse sobre esses cursos, apenas na receita dele. A Fundação, eu trabalhava sozinho, eu trabalhava livre, ninguém me incomodava,
apesar de eu ter uma aproximação muito grande com o Sérgio Verlang, né, com o próprio Carlos Ivan, Sérgio Verlang, que trabalhava com o professor Mário Henrique Simas, era o braço direito do Mário Henrique Simas, e tinha uma grande influência sobre o Dr. Flores, como o Carlos Ivan também. Então eu tinha muita aproximação com eles, etc., mas eles não tinham nenhuma ingerência nesses cursos. Coordenei lá mais de 400 professores, quase todos com mestrado e doutorado. Era um mundo. Fizemos mais de 1000 cursos. Olha só como era a questão financeira era resolvida. Eu era pago como coordenador e professor, porque eu também dava aula. Eu, apesar de coordenar um curso, eu dava aula em alguns cursos. Nos cursos de finanças, no curso de contabilidade, enfim. Todo aquele curso que precisava de uma matéria do qual eu era expert, eu entrava e dava aula, quando era convidado também, né? E todos os demais professores, e não pela fundação, em função das... Olha aqui. A questão financeira era resolvida da seguinte maneira. Eu era pago como coordenador e professor, e todos os demais professores, pelos conveniados, e não pela Fundação Getúlio Vargas, em função das horas-aulas ministradas por nós. A FGV recebia um percentual de aproximadamente 20% líquido da receita de cada curso. A FGV tinha uma espetacular receita. Na realidade, significa que ela vendia a marca dela, porque tudo mais era pago pelos conveniados, inclusive táxi, passagem, aéreas e hospedagem. Tudo era pago. A fundação só fazia vender o nome e recebia os 20% da receita do curso. Todos os professores eram terceirizados e não eram registrados na Fundação Getúlio Vargas. Claro, 400 professores. Onde é que a Fundação Getúlio Vargas tinha 400 professores? A única exceção era o professor Antônio Carlos Porto Gonçalves, que era registrado na FGV, e era um PhD em economia, mas em relação ao seu trabalho nesses cursos de pós-graduação, ele era pago pelos conveniados, então ele agia como outro professor qualquer. Todos esses professores desses cursos, inclusive Carlos Alberto Decotelli e eu mesmo, registram nos seus respectivos currículos que são ou foram professores da Fundação. Essa é a polêmica, que a Fundação está dizendo que o Decotelli não foi professor da Fundação Getúlio Vargas. Tá certo? E somos, ou fomos de fato professores da Fundação, porque demos aulas nos cursos delas. Apenas não fomos pagos por elas, só isso, mas fomos professores, fomos vendidos, nos cursos eram vendidos que os professores Álvaro Guimarães de Oliveira, Carlos Decotelli, Antônio Carlos Porto Gonçalves seriam os professores daquele curso. E aquele curso era o curso da Fundação Getúlio Vargas, portanto todos eram considerados professores da Fundação Getúlio Vargas. Conclusão, o professor Carlos Decotelli foi sim, ao contrário do que disse esta instituição, professor da FGV, e um dos melhores por sinal, e quem primeiro convidou fui eu. Como? Porque eu trabalhei no IBMEC juntamente com o Carlos Decotelli, e o Decotelli, posteriormente eu convidei o Decotelli para vir trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, para dar aulas para mim nos cursos que eu coordenava na Fundação Getúlio Vargas, e ele veio e deu vários cursos até o dia que eu saí. Então, portanto, a Fundação Getúlio Vargas tem que decidir. Se o professor Decotelli não foi professor dela, os seus cursos são fakes. E a FGV enganou os consumidores, ou os alunos, não é isso? Agora, olha só, a confusão, o pessoal falando porque a Fundação está fazendo isso, que a Fundação está fazendo aquilo, dando muita importância à Fundação. Uma importância que eu não dou à Fundação. A Fundação vive hoje como um craque do passado. Por exemplo, o Pelé, craque do passado, que fez muita coisa, mas não faz mais, não joga mais bola, pô. Acabou. A Fundação, em princípio, frequentava as primeiras páginas dos jornais, com o professor Mário Henrique Simas, o João Paulo Reveloso, o Geraldo Langoni
e assim por diante. Estava sempre frequentando as principais páginas dos jornais. Hoje em dia, a Fundação frequenta as páginas de crime do jornal. Porque, vamos ver, a Fundação Getúlio Vargas, como está aqui escrito, Fundação Getúlio Vargas é alvo de investigações por suspeita de superfaturamento em contratos com o poder público, obtenção de lucro indevido e malservação da verba pública. As informações foram divulgadas nada mais, nada menos pelo jornal Folha de São Paulo, na segunda-feira, 29 de abril de 2019. Então, isso aí, a Fundação Getúlio está sempre sendo investigada, desde o tempo que eu estava lá. A Fundação, de vez em quando, o Ministério Público infiltrava na Fundação Getúlio Vargas para fiscalizar e saber o que estava acontecendo devido às denúncias de propina que a Fundação recebia em contratos, graças a um famigerado contrato de notório saber que a Fundação possui, que na realidade é um contrato que visa exclusivamente encobrir propinas. O ex-governador Sérgio Cabral, e digamos assim, Sérgio Cabral, ao fazer a transferência do seu governo, o primeiro governo, a transmissão do seu primeiro governo, ele foi para dentro da Fundação Getúlio Vargas e a transmissão foi feita lá. E lá ele fez diversos contratos baseados nesse notório saber, entendeu? E com isso houve vários pagamentos de propinas. Por isso está aqui escrito: o governador Sérgio Cabral afirmou em depoimento ao juiz Marcelo Bretas que a Fundação Getúlio Vargas era usada para dar cobertura legal a contratos estaduais que envolviam o pagamento de propina. Cabral governou o Rio de 2007 a 2014. Durante esse tempo, os órgãos estaduais teriam pagos ao menos 115 milhões à Fundação, de acordo com o portal de transparência do Rio de Janeiro. Na gestão de Cabral foram firmados 56 contratos com a instituição. Meus amigos, isso não há quem me convença que tenha sinceridade nisso. 56 contratos com a instituição que o Sérgio Cabral, um dos maiores ladrões que já houve no governo do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Fazer 56 contratos com a instituição que tem o contrato de notório saber, tá certo? Eu acho que isso tem alguma coisa. Só que a Fundação, o Ministério Público começa a investigar, faz investigação, e essa investigação nunca termina. São várias investigações. Se a Fundação fosse uma instituição decente, uma instituição digna, ou tivesse uma diretoria digna o suficiente, exigiria que fosse investigada até o fim, para não ficar essa desconfiança. Desconfiança não, quase certeza que a Fundação lesou os cofres públicos do governo federal e do governo estadual. Portanto, meus amigos, eu acho que a Fundação hoje não é nem sombra do passado. Eu acho que ninguém tem mais o interesse de ter no seu currículo, eu pelo menos não tenho, no seu currículo, que já pertenceu à Fundação Getúlio Vargas. Ok? Um abraço e até a próxima.